Piva, você escreveu um artigo agora, domingo, dia 18 de maio, no Estadão, que eu queria que você explanasse um pouco mais, principalmente sobre a expressão patrimonialismo. O que quer dizer e qual que é a importância dela para o país no momento? Pois não. Olha, patrimonialismo é um conceito introduzido pelo famosíssimo sociólogo alemão Max Weber. Ele diz, entre as estruturas políticas da antiguidade, ele distinguiu, fez uma distinção clara que nunca é feita entre feudalismo e patrimonialismo. Feudalismo é uma estrutura descentralizada, era aquela vida em torno do feudo, em torno do castelo, né? A relação de fidelidade dos vassalos ao senhor de uma região, né? Uma espécie de um pacto entre eles. Não tinha grande extensão territorial em cada feudo, e essa era a forma dominante na Europa Ocidental. Agora, nos grandes impérios da antiguidade, aí pode botar a China antiga, o Egito, a Mesopotâmia, todos os grandes impérios, ele chamava de patrimonialismo, que é exatamente o oposto. Eram sistemas altamente centralizados, né, em que, geralmente baseados no controle dos rios, né, que dava um poder muito grande àqueles que controlavam, e que nesses sistemas não havia, a rigor, nenhuma distinção entre o público e o privado. Quer dizer, os que controlavam o poder distribuíam as oportunidades, as terras, tudo que valesse alguma coisa, entre amigos, eram os amigos do rei, né? Assim, então, é que eram chamados. China era um exemplo perfeito, Egito era um exemplo perfeito, eram sistemas patrimoniais. E Weber insistiu muito nessa distinção. Na Europa Ocidental, houve o caso muito curioso de Portugal. Portugal, embora na Europa Ocidental, nunca teve feudalismo, teve patrimonialismo. O gaúcho, famosíssimo Raimundo Faoro, quando escreveu o livro Os Donos do Poder, começou de saída dizendo isso. Portugal, como sempre teve que se defender de inimigos externos, principalmente das invasões muçulmanas, nasceu em função da guerra. Nasceu com uma fronteira defendida lá longe, né, e com um poder muito centralizado desde o século XI, praticamente. Então ali não houve feudalismo, houve patrimonialismo. Então, o Raimundo Faoro, ao escrever sobre o Brasil, esse livro, Os Donos do Poder, ele quis exatamente dizer assim, olha, tem se escrito muito sobre a história brasileira, mas está tudo errado. Aqui nós não tivemos feudalismo, nós tivemos patrimonialismo. Portugal nos colonizou, né? Estabeleceu o controle desse território imenso que está aí, controlou ferreamente esse tempo todo e transplantou para aqui um tipo de estrutura de governo idêntico ao que havia em Portugal, que era o rei mandava, desmandava, dava o que quisesse para os amigos, as capitanias hereditárias o que eram? Eram concessões imensas de terras para alguns nobres leais à coroa. As sesmarias o que eram? Era dentro de cada capitania, o capitão daquela região, vamos dizer o governador, mas o título da época era capitão, ele distribuía porções imensas de terras para quem quisesse, para quem lhe pedisse. Então o nosso sistema foi tipicamente patrimonial. Nós aqui não tivemos aquela descentralização, aquela autonomia local, característica do feudalismo. E uma consequência muito importante dessa distinção é que se nós olharmos a história da Europa, nós vemos que os países que foram tipicamente feudais, quer dizer, descentralizados, com estrutura local, transitaram mais facilmente para as democracias modernas. Os que foram patrimoniais, quer dizer, com poder concentrado, passaram com muita dificuldade ou não passaram, né? Tipo Rússia, por exemplo, nunca passou. A Rússia, desde o primeiro dia, foi um poder patrimonial e até hoje é muito duvidoso que seja uma democracia. Mesma coisa a China, né? O Brasil é um caso ambíguo, né? Um caso paradoxal, e é por isso que o termo, em vez de desaparecer como uma coisa antiga, ele se tornou mais forte com a história brasileira. Quando o Raimundo Faoro escreveu,
nós no Brasil tínhamos essa tendência de pensar que com o desenvolvimento, a industrialização, o país se tornando mais urbano, aquelas coisas antigas iriam desaparecer naturalmente e no lugar delas iriam surgir democracias modernas. Aconteceu justamente o oposto, né? O Brasil, na verdade, se tornou mais centralizado e, embora não seja visível ao olho nu, nós temos uma camada, uma casta dirigente que concentra poderes e privilégios imensos, né? A rigor, não temos uma classe média robusta e autônoma, né? E tampouco temos partidos políticos realmente autônomos, capazes de desafiar o poder, que nós somos uma estrutura patrimonial. Aí você pode me perguntar, mas como é que aconteceu isso? Fala, olha, é muito comprida a história, eu precisaria falar 6 meses, mas 2 fatos são decisivos. O primeiro é o seguinte, a atividade econômica mais importante da colônia foi a cana-de-açúcar. Todo o Nordeste plantou cana, né? E era um monopólio mundial, praticamente. Quer dizer, o condomínio luso-brasileiro era capaz de fornecer todo o açúcar que o mundo necessitasse. Até que os holandeses invadiram a região de Pernambuco, né? Assumiram o controle da região, aprenderam todas as técnicas da cana-de-açúcar, investiram capitais imensos, passaram 30 anos lá. Quando um dia eles foram expulsos pelas tropas brasileiras, o que aconteceu? Eles foram para a América Central e da noite para o dia pegaram um marco considerável do comércio mundial de açúcar, com muito mais eficiência, com muito mais capital, quebraram a cana-de-açúcar e o Nordeste começou a empobrecer. Foi aí então que a camada dirigente, vamos dizer, essas elites do Nordeste, desconfiaram de que daí em diante elas iam depender muito mais da política do que da economia, né? A cana-de-açúcar não ia mais lhes dar o status, o privilégio, a riqueza que eles tinham tido. Eles iam ter que sobreviver controlando a política, controlando o Estado que estava nascendo no Brasil, que cresceu com a independência e durante o século XIX. A mesma coisa se daria mais tarde com o café. Quer dizer, quando o ouro acabou e quando a cana-de-açúcar fez água, né, foi para o brejo, foi implantado no Brasil a cafeicultura, né? Foram trazidos mudas de vários lugares e aqui teve um crescimento espantoso. Por volta do ano 1890, 1900, a situação era parecida. O Brasil podia fornecer todo o café que o mundo quisesse tomar. Era praticamente um monopólio mundial. Mas é muito fácil você transplantar o café para outros lugares. Começou a aparecer café por todo lado do mundo. E surgiu então, e aqui também, aqui então surgiu uma crise de superprodução, né? Você não conseguia manter os preços internacionais do café, a renda dos cafeicultores então começou a desaparecer, o poder deles começou a desaparecer. Se não fosse isso, a região de São Paulo teria sido um forte desafio ao poder concentrado do Estado patrimonialista, você compreende? Porque aqui havia uma elite muito bem preparada, que conhecia muito bem os labirintos do comércio internacional, mas acontece que havia uma crise de superprodução. Para isso não havia remédio. Então, justamente aí aparecem 2 momentos cruciais que atestam o que eu estou falando. Em 1903, realizou-se em Belo Horizonte a Convenção Nacional das Classes Produtoras, né? Preocupadas com isso, como é que você vai manter a renda do café, da qual tudo no Brasil depende. E 3 anos depois, em Taubaté, fez-se o Convênio de Taubaté, pelo qual os cafeicultores se renderam ao governo. Nos salvem e nós deixamos de lado qualquer veleidade de desafiar o poder do governo federal. Daqui para diante só vai ter governo federal. Não tem jeito de um Estado, uma classe da cafeicultura manter o seu poder. E foi isso que aconteceu, né? Então, veio a Revolução de 30 com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, interveio no mercado cafeeiro, fez queimar muito café para sustentar os preços internacionais, né? Salvou
a renda da agricultura. O Celso Furtado usou a expressão muito peculiar. Socializou-se a perda, né? Você transferiu a perda para quem não tinha nada a ver com o bode, né? Nada a ver com esse assunto. O Brasil inteiro pagou pela salvação da renda da cafeicultura. Aí começa a industrialização do Brasil, por volta de 1940, e como você se lembra, a industrialização já começou dentro de uma certa visão fascista, intervencionista, trazida para o Brasil e adotada por Getúlio Vargas. Criou-se a CLT e o sindicalismo, com empregadores de um lado, empregados de outro. Quer dizer, então, os futuros empresários da indústria já nasceram obedientes ao Estado patrimonialista, como estão até hoje, né? Criou-se as federações estaduais da indústria, a Confederação Nacional da Indústria e tudo. E os sindicatos de empregados, controlados pelo Ministério do Trabalho. Quer dizer, então, não se formou em lugar nenhum polos de poder que pluralizassem o poder, que descentralizassem o poder. E aí nós chegamos a um ponto de suma importância, tanto do ponto de vista teórico, conceitual, como da história brasileira. Você veja, o que nós chamamos de democracia liberal, democracia representativa, não se baseia apenas no voto. Entende? Depende de uma pluralidade de polos de poder. Né? Democracia, na verdade, é uma poliarquia, que são muitos polos de poder, né, que nós temos. E é graças a esses polos que o poder se mantém. Os famosos freios e contrapesos americanos não se baseiam só na separação do judiciário, do executivo do judiciário, baseiam-se numa sociedade que tem uma estrutura de poder plural. Nós não tivemos isso. Agora, curiosamente, na política, nós fomos extremamente democráticos. Nós começamos com uma Constituição bastante razoável. Passo a passo, as bases de um sistema democrático. Hoje nós temos aí 70% da população com direito a voto, mesma coisa dos Estados Unidos, mesma coisa da França, mesma coisa da Inglaterra. Ou seja, nós criamos uma sociedade com o direito de votar, com os direitos civis, habeas corpus, tudo que a democracia tem, mas sem polos de poder. Sem polos de poder por quê? Porque nós não temos várias elites poderosas, né, capazes de realmente balizar as ações do Estado. O Estado, através dos seus 5 bancos estatais, através de inúmeras empresas estatais, no governo Geisel chegamos a ter 500 empresas estatais, né? Ou seja, o poder econômico do Estado é de tal maneira avassalador que nenhum empresariado, nenhuma fração do empresariado pode fazer frente a isto. Não temos classe média. Por que não? Porque não tivemos pequena empresa, não conseguimos gerar com essa estrutura e com a pobreza da época a quantidade de empregos bem remunerados, com um bom nível educacional. Então, nós temos uma camada média, assim, amorfa, mas não uma classe média consciente de si, com capacidade de agir, com capacidade de intervir na política. De jeito nenhum. E tampouco temos partidos políticos, porque toda vez que se quebrava o regime, os partidos eram eliminados, né? O Estado interveio toda vez que houve uma quebra do regime. Bem, em 1964, os 13 partidos existentes foram eliminados e o governo compulsoriamente criou 2, Arena e MDB. Assim foi o tempo todo. E quando veio a redemocratização, em 85, os nossos políticos, que nunca pensaram sobre esse assunto, que têm um escasso entendimento de como se constrói uma democracia, que eles gostam mesmo é tirar um naco do fundo partidário, entende? Um dinheirinho para manter suas campanhas. Eles então adotaram seguidamente uma legislação política, uma legislação eleitoral e partidária, que foi multiplicando à torta e à direita o número de partidos. Então, se você olhar a estrutura partidária, né, brasileira hoje, nós temos 36 partidos, e se você pensar no grau
de fragmentação deste sistema, veja bem, fragmentação não é o número, não é nominal, é real. É quantos partidos você precisa para chegar aos 60% para votar uma emenda à Constituição. Precisa de um monte. Entende? Então todos eles são fracos. Nunca, desde essa época, um partido brasileiro conseguiu ter 20% das cadeiras na Câmara. Nós somos, pura e simplesmente, o país mais fragmentado, partidariamente falando, do mundo. Entende? Há muito tempo. Então, se você pensa bem, é um grande paradoxo esse. Quer dizer, o Estado, aquilo virou uma casta, né? Uma casta que briga entre si, um xinga o outro, mas na verdade se concedem os privilégios mais obscenos uns aos outros, né? Mas sequer educam, sequer conseguem prover boa educação ao que seria uma classe média. Não temos. Né? Eles simplesmente mantêm privilégios na legislação à torta e à direita, no Congresso, no Executivo e no Legislativo. Portanto, se trata quase que de uma casta, no sentido indiano, é uma coisa fechada. E para agravar as coisas, nós construímos Brasília. Brasília é o Minha Casa Minha Vida da alta burocracia patrimonialista brasileira. Ela mora lá. Entende? Quantas decisões importantes você pode imaginar são tomadas na beira da piscina no fim de semana, entende? Sem ninguém ficar nem sabendo, né? Quantos empréstimos dos bancos oficiais são feitos sem que ninguém tenha a menor notícia disso? Então, o que nós temos é uma minúscula elite patrimonial, no sentido dos antigos impérios, distribuindo o que há para ser distribuído entre amigos, né? E uma massa imensa, né? Para baixo de uma classe média amorfa, sem organização, sem poder, com um grau muito baixo de educação, e lá embaixo os miseráveis, né? Os que nada têm, nem sequer alfabetização. O Brasil é essencialmente isso. Agora, aí nós temos que perguntar, como é que nós vamos sair dessa? Né? Como é que nós vamos fazer esse país dar o salto para frente em termos de crescimento e de melhorar o nível de vida, de melhorar o nível de bem-estar? Esta é a pergunta que todo mundo em Brasília devia estar se fazendo agora. Porque crescendo, se a renda por habitante crescer 2% ao ano, já seria uma beleza em comparação com o que nós temos hoje. A renda por habitante nos últimos meses cresceu na margem 0,03%. Né? Crescendo nesse ritmo, teoricamente, nós vamos levar mais de 200 anos para dobrar nossa renda per capita, nossa renda por habitante. Ou seja, isto é um bico de pena, entende? Isso é um retrato falado de um país que poderá chegar à desagregação, que poderá chegar a um cataclisma, a uma crise gravíssima. Porque não é concebível que um país de 206 milhões de habitantes possa se sustentar indefinidamente com esse grau de desigualdade, com a educação dessa qualidade e com a pequeniníssima casta mandando e desmandando em todas as decisões do governo.